Muito bem, meus irmãos, quero ler nesta hora uma escritura para uma breve meditação. Vamos ler em Apocalipse 10, a partir do verso 1. Apocalipse 10, verso 1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Seu rosto era como o sol, seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão o livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Eu ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Versículo 7. Mas no dia da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas e seus servos. Verso 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo, comi-o. Na minha boca era doce como mel, e havendo comido, meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Obrigado, Pai, por esta leitura que temos feito. Sabemos que ela tem sido vivificada. Enquanto nós meditamos, Pai, nesta palavra, que tenhamos um pouco mais do Teu alimento, o alimento sólido, verdadeiro, que somente Teus filhos podem ter. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos, vamos tentar falar um pouco nesta hora sobre comparando as Escrituras.
Muito bem, meus irmãos, nós já sabemos que é necessário nós compararmos as Escrituras. Você sabe que o Velho Testamento, ou a lei, ela é uma sombra. Uma sombra não é a imagem exata, disse o apóstolo São Paulo em Hebreus capítulo 10. Uma sombra, você olha na sombra, você tem uma noção do que aquilo está refletindo, mas aquela sombra, ela não é a imagem exata. A imagem exata você encontra no Novo Testamento. Profecias cumprindo. E quando ela está cumprindo no Novo Testamento, o que as pessoas devem fazer? Voltar lá no Velho Testamento, comparar as Escrituras. Comparando as Escrituras. Isso o irmão Brana fez. Você olha nas mensagens do profeta, quando você lê, você vê irmão Brana comparando Escrituras com Escrituras, certo? Ele falou muito sobre isso, e nós podemos encontrar que não tem como falhar quando se compara as Escrituras, certo? Para tal, quero começar esta meditação comparando algumas Escrituras, começando da base, até chegarmos aqui em cima, onde nós estamos. Então eu queria fazer algumas comparações escriturísticas do Velho Testamento, do Novo Testamento, sobre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, comparando Escrituras para ver o ministério profético da primeira vinda e da segunda vinda. Pois há promessas cumpridas que as pessoas ignoram quando você mostra para elas na Bíblia as Escrituras, porque as pessoas querem saber de Bíblia. Não adianta você chegar com as pessoas só com o livro do irmão Brana. Elas querem saber de Bíblia. E você sabe que nós lemos a mensagem comparando a Bíblia com a mensagem, porque a mensagem do profeta revelou a Bíblia. O irmão Brana chega a dizer que quando os selos foram abertos, abriu a Bíblia inteira, ao ponto de a Bíblia se tornar uma nova Bíblia. Então nós tomamos a Bíblia aberta, revelada, e com esta revelação podemos tomar as Escrituras e compará-las, certo? Então vamos comparar Escrituras com Escrituras do Velho e Novo Testamento, da primeira e da segunda vinda. Tomando a primeira vinda de Jesus Cristo, o profeta Moisés, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, ele disse em uma profecia, disse: o Senhor teu Deus te despertará ou levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Então Moisés, profeta de Deus, falando ao povo de Israel, a nação judaica, que Deus levantaria um profeta igual a ele, igual a Moisés, dentre os irmãos, e a este profeta que seria levantado, que seria igual a Moisés, o povo deveria ouvir, a ele ouvireis.
E aí nós vamos comparar esta escritura do Velho Testamento, certo? Lá no Novo Testamento, tomando o livro de Atos dos Apóstolos, para uma comparação, né? Atos capítulo 3, versículo 22 e 23, para comparar o que disse Moisés em Deuteronômio 18:15, que Deus levantaria um profeta semelhante a mim no meio de vós, a ele ouvi. Quem seria esse profeta, né, no Novo Testamento? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 22 e 23, diz assim: porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto disser. E acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminado entre o povo. O versículo 26 diz: ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Então, este Jesus ressurreto, primeiro Deus enviou ele ao povo judeu. A palavra diz que ele, Jesus, veio aos seus e os seus não o receberam. Ele veio aos judeus e samaritanos. Então este profeta, do qual Moisés falou em Deuteronômio 18:15, que seria levantado entre o povo, a ele deveria o povo ouvir, ele era Jesus Cristo, que foi enviado ao povo judeu na sua primeira vinda. Então esta comparação você pode tomá-la e aceitá-la, porque ela está indicando e vindicando o ministério de Jesus Cristo na sua primeira vinda. Não há como falhar. Comparando escrituras, e Jesus era um profeta. A mulher samaritana disse: vejo que tu és profeta. Era um ministério profético, manifestado entre os judeus como filho do homem na primeira vinda. E aquele ministério profético do filho do homem na primeira vinda, com sinais messiânicos, discernindo os pensamentos das pessoas, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, controlando a natureza, parando a tempestade. Era o ministério do profeta Jesus Cristo na primeira vinda do ministério do Filho do Homem, que era o ministério de Deus em carne. Hoje, quando você tem esse ministério do Filho do Homem, é Deus numa carne, Deus andando entre seres humanos. Jesus não era a segunda pessoa da suposta Santíssima Trindade. Jesus era o próprio Deus encarnado, a plenitude da deidade. Colossenses 2:9 disse: nele habita corporalmente toda, se é toda, não é uma parte, toda a plenitude da deidade. Deus não estava no céu, Deus estava na terra. Aquele Criador que disse: haja luz, estava no tabernáculo humano, e ele estava sendo chamado com o nome humano de Jesus. Mas ele não era só Jesus, ele nasceu o Cristo. Era aquele Senhor
que no Velho Testamento era chamado de Senhor. Mas ele aqui na terra recebeu um nome humano, que era Jesus, mas ele nasceu o Cristo. E quando você pega Atos capítulo 2, verso 36, você percebe, ali está a plena manifestação de Deus, onde é dito: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a este Jesus, nome humano, a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Agora ele não é só Jesus, ele é Senhor Jesus Cristo. E esse é o nome de Deus. As pessoas não sabem qual Deus elas adoram. Elas estão confusas. Mas essa igreja do tempo do fim, homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, esses irmãos eleitos e predestinados que compõem a noiva, eles têm revelação qual é o seu Deus verdadeiro. Seu Deus verdadeiro não é só Jesus. Por isso Mombrana disse que você não deve batizar as pessoas somente no nome Jesus, como batizam os unicistas. Só Jesus, não. Você tem que clamar, falar: Senhor Jesus Cristo, pois Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus. Então nós tomamos esta manifestação de Deus. Eu queria ler agora, irmãos, são tantas escrituras no Antigo Testamento e no Novo Testamento para você comparar uma com a outra, que não daria tempo aqui para nós tomarmos todas essas escrituras. Separei aqui algumas poucas escrituras que relacionam a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus, para podermos ter tempo, né? Então, eu queria tomar com os irmãos Isaías 61, Isaías capítulo 61, para vermos esta profecia, certo, meus irmãos? Vamos com calma, vamos devagar e vamos chegar aonde estamos nos dias atuais, né? Mas lendo esta passagem de Isaías capítulo 61, vamos poder compará-la onde ela manifesta lá no Novo Testamento, certo? Isaías 61, verso 1. Isaías falando sobre a salvação, ele diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Versículo 2: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Temos onde comparar esta escritura no Novo Testamento? Temos. Vamos pegar São Lucas capítulo 4 e fazer uma comparação com esta profecia de Isaías, porque Jesus Cristo, quando entrou na sinagoga, ele tomou o pergaminho, e ao tomar o pergaminho, ele abriu exatamente nessa escritura de Isaías 61. E vamos tomar aqui, então, o versículo 17 de São Lucas, capítulo 4, para comparar essa escritura. Diz assim: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito:
O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar aos pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E encerrando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se e disse aos olhos de todos na sinagoga, estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então, não há como negar que a escritura de Isaías 61 estava cumprindo nos dias de Jesus. Ele mesmo disse: hoje tem se cumprido estas escrituras nos vossos ouvidos, diante de vocês. Ele veio ungido, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me enviou para curar os enfermos, curar os quebrantados de coração, dar liberdade aos cativos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Agora eu queria que os irmãos prestassem bem atenção que Jesus, ele não leu a parte onde Isaías 61, no verso 2, o final do verso 2 diz assim, ó: e o dia da vingança do nosso Deus. Essa parte Jesus não leu. Vamos voltar lá em Lucas 20, capítulo 4, onde ele vai encerrar o livro. Ele diz antes, no versículo 19: a pregar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Aí ele disse: a anunciar o ano aceitável do Senhor. E encerrou o livro e deu ao ministro, ao sacerdote. A parte que fala e o dia da vingança do nosso Deus, Jesus não leu. Jesus não leu essa parte do dia da vingança do nosso Deus. Ele foi falando: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me enviou para curar os quebrantados de coração, dar liberdade aos cativos, curar os enfermos, e diz: anunciar o ano aceitável do Senhor, e parou ali. A parte que diz e o dia da vingança do nosso Deus, ele não leu, ele parou até onde diz e anunciar o ano aceitável do Senhor. Cerrou o livro e deu ao ministro e disse: hoje tem se cumprido esta escritura. Aí o irmão Brana vem, na mensagem, eu queria ler rapidamente, na mensagem do profeta: hoje tem se cumprido esta escritura. Ele vem aqui na mensagem: hoje tem se cumprido essa escritura, pregada em 19 de fevereiro de 1965, portanto após a pregação dos selos. Parágrafo 25, certo? Hoje tem se cumprido essa escritura pregada em 19 de fevereiro de 65, parágrafo 25. Me acompanhe, por favor. O irmão Brano diz o seguinte, se referindo à escritura de Isaías 61, ele diz: hoje tem se cumprido esta escritura. Que preciosas são as escrituras. Note você em Isaías 61, verso 1 e 2. Ali é onde nosso Senhor estava lendo. Agora, na metade do segundo versículo, ele se deteve onde disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, para pregar o ano aceitável do Senhor. Ali parou. Por que ele parou ali? Porque a outra parte do versículo, para trazer juízo, não se aplicava à sua primeira vinda, mas a sua segunda vinda.
Então a parte que diz, Isaías 61, verso 2, que diz: o dia da vingança do nosso Deus, que é trazer juízo, não se aplicava à primeira vinda de Jesus, mas aplicava-se à sua segunda vinda. Então Jesus não leu a parte do dia da vingança do nosso Deus, trazer juízo, vingança, porque ele sabia que não se aplicava à sua primeira vinda. Sua primeira vinda, ele veio como um cordeiro, como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, não abriu sua boca, ficou calado, foi ao Calvário, zombado, criticado, açoitado e morto. Aí o profeta prossegue e diz: e ali parou. Por quê? Porque a outra parte do versículo, para trazer juízo, não se aplicava à sua primeira vinda, mas à sua segunda vinda. Então vemos que as Escrituras nunca falham, sempre são perfeitas. Jesus se deteve exatamente onde parou a Escritura, porque até ali era o que haveria de ser vindicado em seu dia. Agora, isso foi em sua primeira vinda. Na segunda vinda é quando trará juízo sobre a terra. Não naquele dia, mas isso foi quando haveria de pregar o ano aceitável do Senhor. Agora, tomando a outra mensagem, hoje se cumpriu esta escritura, uma outra mensagem, pregada em 25 de janeiro de 65. Brana vai falar também sobre a profecia de Isaías 61. Vamos ler? O profeta diz assim, ó: e sabemos, 40, parágrafo 40, me perdoe. Você que está em casa pode ler conosco. Hoje se cumpriu essa escritura, 25 de janeiro de 65, parágrafo 40. Ele diz: e sabemos quão peculiar foi essa leitura da escritura, porque ele simplesmente tomou uma porção dos versículos 1 e 2 de Isaías 61, verso 1 e 2, mas ele leu até este ponto, onde o Espírito do Senhor é sobre mim para curar os quebrantados de coração e para curar os doentes e dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E então ele parou, pois depois disso era trazer juízo, que se aplicaria à sua segunda vinda, não sua primeira vinda. E ele parou, ele se virou e disse: hoje se cumpriu esta escritura. Como isso foi direto. Certo, meus irmãos? Então nós tomamos esta parte onde o irmão Brana vem e nos mostra, né, exatamente esse detalhe onde Jesus parou, e ao parar ele vem mostrando que a sua segunda vinda era exatamente trazer juízo na sua segunda vinda. Quero tomar aqui ainda a mensagem do irmão Brana, porque nós tomamos isto tão real e verdadeiro, e não há como falhar quando você compara as escrituras, né? E ali podemos tomar isto tão perfeito e tão claro diante das pessoas. Hoje se cumpriu essa escritura, ainda a mensagem 25 de janeiro de 65.
parágrafo 43. Vamos tomar esse parágrafo um pouco mais para entrarmos nesta parágrafo 43. Penso a respeito de hoje no tempo do irmão Brana, certo, meus irmãos? Penso a respeito de hoje e note o que foi aquilo quando o sacerdote entregou a palavra foi lida, devolvida ao sacerdote. E a última citação do meu texto que eu tinha em minhas escrituras anotadas foi Lucas 17:30, onde Jesus estava se referindo a este dia do irmão Brana, em que estamos vivendo, dia do irmão Brana. Era de Laodiceia, rica e, no entanto, podre na política de igreja e política nacional, exatamente o mais podre que pode ser. E então ele disse, como for no dia de Ló, será na vinda do tempo do fim. Note o que ele disse ali, no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Glória a Deus. Quando o Filho do Homem se manifestar. Agora, nós sabemos exatamente que o Filho do Homem já se manifestou. O Filho do Homem já veio. E é exatamente quando ele veio naquela nuvem formada de 7 anjos, no Monte Pôr do Sol, no dia 28 de fevereiro de 1963, você vê aquela nuvem formada por 7 anjos. O que era aquilo? O irmão Brana disse que era exatamente o juiz supremo, a suprema autoridade. E ele estava vindo para cumprir Apocalipse 10. Leia a mensagem com a atração sobre a montanha. O Brana fala sobre aquele acontecimento no Monte Pôr do Sol, que aquilo era o cumprimento de Lucas 17, 26 a 30, a vinda do Filho do Homem. Por isso que Jesus, ele não citou a parte que diz, e o dia da vingança do nosso Deus, trazer juízo, porque aquilo era para a sua segunda vinda, que quando ele vem como juiz. Ele não vem como uma ovelha muda, um cordeiro, ele vem como juiz. Pois quando ele vem do céu, em Apocalipse 10:1, diz: e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Ele vem como juiz, ele vem com o livro aberto. E lá em Apocalipse 5 é dito que quando João estava chorando, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele, nem desatar os seus selos, João estava chorando muito. Mas o ancião disse: não chore, João, porque eis aqui o leão venceu para abrir o livro. E este leão você o encontra em Apocalipse 10. Quando ele vem do céu com o livro aberto, ele vem, brada como leão, e 7 trovões são as suas vozes. Então ele vem como leão, ele vem como juiz. É o dia da vingança do nosso Deus, trazer juízo. É quando ele sai do trono de intercessão, deixa de obrar como cordeiro para vir como juiz. É o mesmo Jesus. Trata-se de ofício, de ministério. Assim como ele é Pai, Filho e Espírito Santo, é a mesma pessoa. Trata-se de ofícios. Ele é cordeiro, mas ele é juiz. Aleluia. Então nós podemos tomar esta parte, que Jesus Cristo, com o ofício de Filho do Homem, porque ele vem em nome de 3 filhos, diz o irmão Brana. Ele vem como Filho do Homem, Deus, um profeta.
Ele vem como Filho de Deus, o Espírito Santo, nas 7 eras, e como Filho de Davi, no milênio. Filho do homem é Deus, não profeta. Filho de Deus é o Espírito Santo nas eras. Filho de Davi é ele vindo para reinar no milênio com sua esposa. Mas o irmão Brana diz na mensagem, provando a sua palavra, que neste entre-meio, entre Filho de Deus, o Espírito Santo nas eras, e Filho de Davi, o milênio, ele retorna outra vez para cumprir o ministério de Filho do Homem entre gentios. É quando ele vem cumprindo Apocalipse 10, quando a era de Laodiceia tem terminado, é quando a era pentecostal acaba, termina. Jesus vem quando a era termina, quando Laodiceia termina. Ele vem como Filho do Homem quando Laodiceia termina. A era de Laodiceia finaliza, que é a era pentecostal. Se você ainda diz que está na era de Laodiceia, você está ainda precisando ter luz para sair da era da igreja e subir a pedra de coroa no ministério profético do Filho do Homem, que é Apocalipse 10. Hoje tem se cumprido esta escritura, diz o irmão Brana. Vamos ler ainda a mensagem. Hoje tem se cumprido essa escritura, 19 de fevereiro de 65, parágrafo 108. Porque o Filho do Homem vem quando a era de Laodiceia termina. Parágrafo 108. Esta mensagem pregada é 19 de fevereiro de 65. Presta atenção onde Rombrana diz: agora, Jesus disse que ao finalizar-se esta era da igreja na qual estamos vivendo, então o Filho do Homem se manifestaria de novo da mesma maneira como foi no dia de Sodoma. Agora note bem a maneira como disse em Lucas 17, como foi no dia de Noé. Estavam comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento, então também dando-se em casamento. Então, em segundo e último lugar, falou do Filho do Homem em Sodoma, porque no princípio estava lendo ou lidando com os judeus, porém em Sodoma eram os gentios. No dia de Noé os destruiu com o juízo da água, porém em Sodoma com os gentios os queimou. Isso é correto? O mundo gentil se queimou nessa ocasião, e assim também será quando o Filho do Homem se manifestar. Já não será por água, mas por fogo. Jesus, quando leu Sodoma, leu do mesmo Gênesis que nós temos lido. Então, no início do parágrafo, Jesus disse que ao finalizar-se esta era, Jesus só pode aparecer quando a era termina, pois ele está à porta batendo fora de Laodiceia. Eis que eu estou à porta e bato. Glória a Deus. Vamos correr aqui contra o tempo, meus irmãos. Então, Jesus já veio. E quando fala isso, as pessoas religiosas, os pentecostais, luteranos, wesleyanos, seminaristas, pastores, até mesmo irmãos da própria mensagem, não entendem, que eles acham que a segunda vinda é rapto. Não, a segunda vinda não é rapto. Segunda vinda é ele vir para a terra, pisar na terra entre seres humanos e obrar com o ministério profético do Filho do Homem entre gentios, como foi em Sodoma, e fazer os mesmos sinais messiânicos que ele fez quando esteve lá com Abraão, com discernimento de espírito. Glória a Deus. Rapto é a ida da igreja. Muito bem, vamos comparar mais uma escritura. Quero ler com vocês Ezequiel, capítulo 3. Esta é a parte que é mais polêmica. Se crer no Filho do Homem hoje é polêmico,
Esta parte é um pouco mais polêmica ainda. Nós vamos devagar aqui, tomando a palavra, comparando a Escritura com a Escritura. Certo, meus irmãos? Comparando a Escritura com a Escritura. Esse é o nosso dever, comparar a Escritura com a Escritura. Vamos comparar a Escritura de Ezequiel, capítulo 3, no Velho Testamento, e outra Escritura no Novo Testamento que se refere a esta mesma Escritura. Vamos lá? Ezequiel 3, verso 1, é dito: depois me disse, filho do homem. Quando fala filho do homem, você sabe, é um profeta, ok? Não é um grupo, é um profeta. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri minha boca e me deu de comer o rolo. E disse-me, filho do homem, profeta, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras. E depois que você comer, filho do homem, profeta, o rolo que eu te dou no teu ventre, na tua boca será doce como mel. Então disse-me, filho do homem, vai e entra na casa de Israel, diz-lhes a minha palavra. Você vai profetizar, você vai pregar a palavra. Filho do homem, depois que tu comer o rolo que eu te dou, na tua boca é doce como mel. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua de servil, mas a casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não podes entender. Se eu aos tais te enviara, certamente daria ouvidos. Então, Ezequiel, capítulo 3, Deus falou para Ezequiel e chamou-o de filho do homem. Filho do homem é o quê? É um profeta. Come o rolo que eu te dou, filho do homem. Enche as tuas entranhas, filho do homem. Na tua boca será doce como mel, filho do homem. Depois que tu comeres, então entra na casa de Israel e prega. Fala as minhas palavras, filho do homem. Será que no Novo Testamento tem uma escritura que se relaciona com essa? Onde você pode comparar escritura com escritura? Onde você encontra no Novo Testamento alguém que também come da palavra? Alguém que na sua boca é doce como mel? Alguém que é dito para pregar a palavra? Que também seria um profeta, um filho do homem? Será que tem? Aí nós vamos a Apocalipse 10, comparar Ezequiel capítulo 3 com Apocalipse 10, verso 8 a 11. Comparar, você tem que comparar a escritura. Esse é o nosso dever, comparar escrituras. Assim como Jesus tomou a palavra na sinagoga e leu até a parte que se referia a ele na primeira vinda, ele parou no ano aceitável do Senhor e não leu o dia da vingança do nosso Deus. Precisamos ir tomar a escritura e comparar a escritura. Tomando Ezequiel capítulo 3, vamos comparar com Apocalipse 10, verso 8 a 11, e ver o que o irmão Brana fala sobre essa escritura. Apocalipse 10, verso 8:
e a voz que do céu tinha ouvido tornou a falar comigo. Você compara, lá em Ezequiel 3, Deus falou com Ezequiel, falou. Aqui Deus está falando com João na ilha de Patmos, na visão. E a voz que do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. Ele disse: toma-o e come-o, assim como ele falou a Ezequiel: toma o rolo e come, filho do homem. E ele era um profeta. João de Patmos era um profeta. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. Ele disse: toma-o e come-o, e lhe fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Deus falou para Ezequiel: come o rolo, filho do homem, na tua boca será doce como mel. E depois que tu comer, filho do homem, profetiza, fala, pregue a palavra. E aqui foi dito: e tomei o livrinho da mão do anjo, comi-o, na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, no meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Comparando a escritura, Ezequiel 13 com Apocalipse 10, verso 8 a 11. O que o irmão Brana fala sobre essa escritura? Vamos tomar o que o irmão Brana fala sobre essa escritura? Porque isto deve ser real, meus irmãos. Ficar com o que disse o nosso profeta. Então veja, tomando a mensagem O Único Lugar de Adoração Provido por Deus, a partir do parágrafo 267, vamos tomar o irmão Brana falando sobre essa escritura de Apocalipse 10, verso 8 a 11, certo? Comparando escrituras, porque lá em Ezequiel ele era um filho do homem, então aqui nessa escritura também deve ser um filho do homem. Vamos lá? Você pode ler em casa, é O Único Lugar de Adoração Provido por Deus, parágrafo 267, sem interpretação, somente lendo o que o irmão Brana está falando, porque nós precisamos tomar a segunda vinda de Cristo, certo, meus irmãos? E ver que quando ele vem do céu como filho do homem, ele está obrando numa carne humana, trazendo o ministério de filho do homem entre gentios, para que exatamente as pessoas possam olhar para esse ministério da abertura da palavra, da revelação dos 7 selos, da terceira puxada, e ouvir esta palavra, ouvir esta mensagem por meio da revelação dos trovões, para que possa esta pessoa adquirir fé de arrebatamento. Sem esta fé não há como ser arrebatado, porque a primeira vinda de Jesus, ele não abre livro. Na primeira vinda ele chegou a dizer: tenho muita coisa para vos falar, mas não suportareis agora. Mas quando vier o Espírito Santo, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, toda a palavra. Podemos ler? O Único Lugar de Oração Provido por Deus, parágrafo 267. Podemos ler? Enoque. Vamos ler, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos chegar neste ponto onde é bom. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim o parágrafo 267. Enoque: em 10 minutos nós sairemos, se puderem suportar mais um tempo.
Vejam, Enoque era a palavra viva de Deus de sua era. Ele era um profeta. Enoque, ele era a palavra viva de Deus na sua era. Ele era um profeta. Agora o parágrafo que eu quero ler para enfatizar é o 268. Presta atenção, o irmão Brana disse: um profeta é o refletor de Deus. Veja que aqui não está dizendo um pastor é refletor de Deus, um evangelista é refletor de Deus, um mestre é refletor de Deus. Não, um profeta é um refletor de Deus. Quantos sabiam disso? O refletor não reflete a si próprio. O refletor não é um reflexo. Tem de haver algo que o atinja ao refletor para fazê-lo refletir. Assim, um profeta, veja, um profeta, não um pastor, não um evangelista, não um mestre. Um profeta é um vaso escolhido de Deus que não pode refletir nada de modo algum, a não ser que ele esteja em linha direta com este reflexo. Deus. Um profeta não reflete a si mesmo, ele é um refletor. Ele tem que estar em linha direta com Deus para que ele possa refletir Deus, para refletir a imagem de Cristo, a palavra. Veja, nada mais pode fazê-lo, é um refletor. Agora eu quero enfatizar e grifar essa parte para você. O profeta disse: é por isso que o profeta, veja, não pastor, não evangelista, não mestre, é por isso que o profeta, o que é um profeta? É um filho do homem. É por isso que o profeta teve de comer o livro. É por isso que ele teve de comer o rolo. Quem? O profeta. Para quê? Ele tinha de refletir aquela palavra para aquela era. É por isso que o profeta teve de comer o livro. Ele quem? O profeta. Não pastor, evangelista, mestre, mas o profeta, um filho do homem. Para quê? Para refletir a palavra para aquela era. Agora eu quero tomar a mensagem tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. Aleluia. Parágrafo do 319 e 320. Comparando escrituras. Aleluia. Comparando escrituras. Glória a Deus. Vamos ler o 319? Veja bem, Mombrana diz assim, ó: note, Deus disse ao profeta, não é o pastor, não é o evangelista, não é o mestre. Deus disse ao profeta. É assim que está aí na sua. Você pode ler? Deus disse ao profeta. Que é um profeta, é um filho do homem, igual a Ezequiel, igual a Enoque. Deus disse ao profeta, disse: come o rolo, lá no Antigo Testamento. E o que eu disse? Precisamos comparar as escrituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Deus disse ao profeta, disse: come o rolo no Antigo Testamento. Agora eu quero grifar para você. Ele disse assim, ó: e ao profeta do Novo Testamento. Não é ao pastor do Novo Testamento, não é ao mestre do Novo Testamento, não é ao evangelista do Novo Testamento. Ele diz ao profeta do Novo Testamento, porque há um profeta no Velho Testamento que come o rolo, e há um profeta no Novo Testamento que come o livrinho.
Prosseguindo, ele diz: e ao profeta do Novo Testamento ele diz: come o livrinho. Por quê? Para que o profeta, não é o pastor, o evangelista, o mestre, não, para que o profeta e a palavra fossem um. Está vendo? Esta é a palavra de Deus. Agora o 320 parágrafo, ele diz: Deus prometeu sua palavra, como ela se cumpriria, e como aconteceria quando ele escolheu sua noiva, como isto seria feito. Agora eu quero grifar essa parte para você. Ele diz: está acontecendo bem diante de vocês, no nome do Senhor. Está acontecendo bem diante de vocês, no nome do Senhor. E assim que está aí, você pode ler comigo. O que está acontecendo bem diante de vocês, irmão Brana, no seu dia? No parágrafo anterior, ele disse ao profeta do Novo Testamento: come livrinho, para que o profeta e a palavra fossem um. Ele diz: isto está acontecendo bem diante de vocês, no nome do Senhor. Isto é a palavra original, a mensagem de entardecer está aqui. Se tem algum professor de português aí nos assistindo pela internet, diga-me se esse que o profeta diz está acontecendo bem diante de vocês, no nome do Senhor, se não está se referindo ao que ele falou no parágrafo anterior, que foi dito ao profeta do Novo Testamento: come o livrinho, para que o profeta e a palavra fossem um. Aleluia. Então, meus irmãos, aquilo que aconteceu com Ezequiel quando comeu o rolo e foi doce na boca, e foi dito para ele pregar a palavra, isso aconteceu nos dias do irmão Brana, pois o irmão Brana foi profeta, e foi dito ao profeta do Novo Testamento, quem é ele? É William Brana. Foi dito para ele: come livrinho, para que o profeta e a palavra fossem um. Ele disse: isso está acontecendo bem diante de vocês. Ou seja, Apocalipse 10 está cumprindo completamente do 1 ao 7 e de 8 a 11 no dia do irmão Brana. Aí alguém crítico vai dizer: não, pastor, mas esse que é o problema, é o mais. O problema é o mais. Não tem nada de mais. É que o irmão Brana disse: está acontecendo bem diante de vocês, no nome do Senhor. Que é o profeta do Novo Testamento comer livrinho. Brana comeu o livrinho, e ele, Brana e a palavra foram um. A palavra se encarnou no irmão Brana, a palavra se fez carne no irmão Brana. Aleluia, glória a Deus. Aí alguém não acredita que Brana foi João, que Brana não comeu o livrinho, que esta passagem de Brana diz que está acontecendo diante de vocês não tem nada a ver com o parágrafo anterior. Se você é professor de português, já conversei com alguns professores, li esses dois parágrafos, eles estão conectados. Aleluia. Vamos mais aqui um pouquinho, irmão, porque a vinda de Jesus, o que disse o irmão Brana? O irmão Brana disse que o sétimo anjo estaria na terra no tempo desta vinda. Não é isso que o irmão Brana falou? Vamos aqui na mensagem: a brecha entre as eras da igreja e os 7 selos.
Parágrafo 41. Brana disse que o sétimo anjo está na terra no tempo desta vinda. Certo? 41, parágrafo. Diz assim, ó. E quando os selos são abertos e o mistério é revelado, eu pergunto, os selos foram abertos? Foi. O mistério foi revelado? Foi. Então, prosseguindo, ele diz: quando os selos são abertos, o mistério é revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando o pé sobre a terra e sobre o mar. Desce o anjo, o mensageiro dele desce, põe o pé na terra e no mar, com arco celeste sobre a sua cabeça. Agora lembrem-se, quero grifar essa parte, ele diz: este sétimo anjo está na terra no tempo desta vida, desta vinda. E o sétimo anjo esteve na terra no tempo da vinda de Cristo, com aquela nuvem formada de 7 anjos, para cumprir Lucas 17:30, o dia do Filho do Homem. Agora, eu quero ler um outro parágrafo, porque que quando Cristo vem, ele vem no tempo do sétimo anjo, correto? Sim ou não, meus irmãos? Quando a segunda vinda acontece, ele vem no tempo do sétimo anjo, e o sétimo anjo está na terra no tempo desta vinda. Só que eu quero ler agora com vocês a mensagem ao nascer do sol, parágrafo 66, que fala da vinda de Cristo também. Aleluia, glória a Deus. Leia comigo, parágrafo 66 da mensagem ao nascer do sol. O irmão Brana diz: assim como foi o primeiro a levantar-se da tumba entre os profetas e todos os demais, ainda que tipificado em muitos lugares como a primícia dos que dormem, presta atenção, grifando para você, ele diz: assim mesmo, na vinda de Cristo, no tempo da noiva. Assim como ele foi levantado, a premissa dos que dormem na primeira vinda, diz: assim mesmo na vinda de Cristo, no tempo da noiva. Ah, mas eu pensava, eu sabia que era no tempo do sétimo anjo, ele está na terra no tempo da vinda, o sétimo anjo está na terra no tempo desta vinda. Mas aqui ele diz, irmão Brana, que ele, Cristo, vem no tempo da noiva. Ele vem no tempo da noiva. Ele vem no tempo da noiva. O sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda, desta vinda de Cristo. E ele esteve. Mas quando Cristo vem, ele vem no tempo da noiva. Aí os irmãos tomam a noiva como vem depois de Brana. Se for assim, então Cristo tem que vir depois de Brana, no tempo da noiva depois de Brana. Não, não é assim. Porque o tempo da noiva, começou quando? Começou no dia do irmão Brana. Quero ler com você a mensagem Coisas que hão de ser. As mensagens que eu estou lendo são todas após os 7 selos. Viu, meus irmãos? Coisas que hão de ser, parágrafo 33. Coisas que hão de ser, parágrafo 33. Veja bem que o irmão Brana fala sobre a noiva. Ele diz assim, ó: agora, se nós somos aqueles atributos de Deus, não podemos viver através de credos, não podemos viver através de denominacionalismo, devemos viver através da palavra, porque a noiva é uma parte do noivo, como qualquer esposa é uma parte do seu marido. Portanto,
Nós, presta atenção, portanto, nós devemos ser aquela palavra noiva. Aí, irmão Bruno pergunta: e o que é aquela palavra noiva? O irmão Bruno disse aqui: nós devemos ser aquela palavra noiva, porque a noiva tem que ser a palavra, e nós devemos ser aquela palavra noiva. Aí, irmão Bruno pergunta: e o que é aquela palavra noiva? Uma boa pergunta. E é bom que ele responde. E o que é aquela palavra noiva? Ele diz assim, respondendo: é a manifestação desta hora, a noiva. Eu pensei então que era a manifestação da palavra depois de Brana. Não, a palavra noiva é a manifestação da palavra desta hora, a noiva. Não credo, denominação ou um oráculo vivo de Deus, um atributo de Deus, mostrando ao mundo os atributos de Deus na formação da noiva, que tem que ser expressada nesta hora em que estamos vivendo agora. É a formação da noiva que tem que ser expressada. Que hora? Depois de Brana? Não, nesta hora em que estamos vivendo agora. No tempo de Brana, a noiva tinha que estar manifestando seu ministério. A noiva tinha que estar em obra, em manifestação, para cumprir a palavra desta hora. A noiva, diz o irmão Brana. Glória a Deus. Não sei se os irmãos estão entendendo, mas isto é o que Deus tem feito desde a época do irmão Brana. Deus tem vindo e se encarnado. Você sabe que ele se encarnou no 7º anjo, correto? Você sabe que a palavra se fez carne no 7º anjo, correto? Para terminar, quero ler com vocês onde o irmão Brana disse que o ministério chegou à perfeição quando reproduziu a Cristo novamente no natural entre os seres humanos. Almas que estão em prisão agora, parágrafo 348. 348, a mensagem: almas que estão em prisão agora. Brana diz assim, 3 é perfeição. O ministério chegou à perfeição quando reproduziu a Cristo novamente, quer dizer, de novo, a segunda vinda, no natural, entre seres humanos, como foi predito, como foi no dia de Ló. Então, o ministério do irmão Brana chegou à perfeição quando reproduziu a Cristo outra vez na segunda vinda, novamente, no natural entre seres humanos, como foi no dia de Ló, Lucas 17:30. Você sabe que ali era a palavra encarnada no 7º anjo, o irmão Brana, correto? E ali, Brana estava obrando no ministério do Filho do Homem. Deus encarnado em William Brana. Bom, Brana não era filho do homem, mas o Filho do Homem, Cristo, estava encarnado em Brana, obrando e fazendo o ministério de Jesus Cristo sobre a terra. Brana não era Jesus, mas Jesus estava em William Brana encarnado, obrando como Filho do Homem. Agora eu quero ler com os irmãos o que faremos com esse Jesus chamado Cristo. Para concluir, o que faremos com esse Jesus chamado Cristo?
Porque eu já sei que Deus se encarnou no 7º anjo, certo? E através do 7º anjo, o ministério de Jesus estava sobre a terra. Amém? Podemos ler? É 54, parágrafo. O que faremos com esse Jesus chamado Cristo? Ele diz assim: Jesus, menino comum de um carpinteiro, e assim achavam. Ele foi, aquele menino, ele foi a palavra de Deus manifestada. Ele foi completamente identificado, porque as obras de Deus tinham se manifestado através dele, daquele menino chamado Jesus, provando que ele era o Messias. Aí o Brana disse: e hoje no tempo do irmão Brana, não é hoje no meu dia, no meu tempo, no teu tempo, e hoje no tempo do irmão Brana, e hoje esse caso semelhante veio novamente, quando o Espírito Santo veio sobre nós nos últimos dias e se identificou bem na nossa igreja e provou as mesmas obras que ele operou quando esteve aqui na plenitude em Jesus Cristo. Agora, ele fez a mesma coisa na noiva, fazendo a mesma coisa na noiva, quando? Hoje, no tempo de Brana. Vocês, grupos da mensagem, que se dizem em título noiva de Cristo, depois de Brana, cadê as mesmas obras? Os mesmos sinais que a noiva tem que fazer? Porque Brana diz aqui: e agora? E agora? Hoje, aleluia, esse mesmo caso semelhante veio novamente. E provou as mesmas obras que ele operou quando estava aqui na plenitude de Jesus Cristo. E ele fez a mesma coisa na noiva. Ele fez, não é ele fará, ele fez a mesma coisa na noiva, fazendo as mesmas coisas. Aleluia, glória a Deus. Desespero, parágrafo 54. Hoje nós sabemos que Deus se fez carne no 7º anjo. Nós sabemos que Deus obrou o ministério do Filho do Homem através do 7º anjo. Mas nós nunca ouvimos falar que Deus viria para se encarnar no corpo de sua noiva, e que por meio de sua noiva faria as mesmas obras que ele fez quando esteve em Jesus. Parágrafo 54 diz assim, irmão Brana: então, no fim das mensagens, vemos a ação do grande Espírito Santo, o vemos descer visivelmente entre o povo, até mesmo fotografamos, o vemos obrando e mostrando que não é um homem, não é William Brana, não é simplesmente um pregador, o irmão Brana, e não é certa congregação. É o que então, irmão Brana? É o Espírito Santo mostrando a mesma coisa que mostrou quando ele esteve encarnado no corpo de Jesus Cristo. Agora você consegue engolir o que eu vou ler agora? Ele diz: e agora no tempo de Brana, agora ele está encarnado no corpo de sua noiva. Eu sei que isso aqui fica entalado na garganta de muitos irmãos, que não engole que Brana foi a noiva no dia dele, e que Jesus esteve encarnado no corpo de sua noiva, Brana. Eu não sei o que vão fazer com esses parágrafos. Eu sei, vão dizer, mas não tem que ter nada demais. Brana disse: não é um homem, não é simplesmente um homem, não é um pregador, é o Espírito Santo mostrando a mesma coisa quando ele esteve encarnado no corpo de Jesus, a primeira vinda.
Agora ele está encarnado no corpo de sua noiva, fazendo as mesmas obras, o mesmo sinal. O problema é que os irmãos da mensagem excluem Brana da noiva para ter um grupo de homens pregadores como noiva, quando não aparece um indivíduo dizendo se é noiva, e não sabem que a noiva começou a manifestar no dia de Brana, onde Jesus desceu do céu, e encontrou esta parte da noiva Brana, e se encarnou nessa parte da noiva Brana, o profeta do Novo Testamento, para comer o livrinho e se tornar um com a palavra, onde a palavra pode se encarnar para profetizar outra vez. Aleluia! E nós, aqui que vem depois de Brana, fazemos parte desse ministério. O que as pessoas fazem é o seguinte: não, Brana para o tempo dele, de 1 a 7, e a noiva para o nosso tempo, de 8 a 11. Eles separam o Apocalipse 10 em duas partes. O irmão Brana não separou o Apocalipse 10 em duas partes. O irmão Brana disse que Apocalipse 10 inteiro estava cumprindo nos seus dias. Aleluia. Aí você diz: mas onde está isso, pastor? Vamos tomar aqui para ver onde o irmão Brana disse isso, que Apocalipse 10 estava cumprindo nos seus dias. Glória a Deus. Aleluia. Oh, meus irmãos, como isso é bom, isso é maravilhoso, isto é tremendo, isso me faz regozijar, porque quando você joga o ministério, veja bem, maior, profético, quando você joga o ministério onde você vê Jesus manifestado em William Brana, encarnado, e que aquele corpo de Brana que recebeu a palavra se tornou um com a palavra, era a parte da noiva recebendo a palavra, se encarnando no seu corpo. Vamos ler aqui: eventos esclarecidos pela profecia, pregado em 1º de agosto de 65, parágrafo 129. Vocês estão entendendo, irmão, pela internet? Estou mostrando a você que Apocalipse 10, de 1 a 7 e de 8 a 11, estava em pleno cumprimento e manifestação no dia do irmão Brana. Irmão Brana foi o profeta do Novo Testamento que comeu o livrinho e profetizou outra vez. Agora é claro que depois de Brana, eu e você, nós também comemos o livrinho, também profetizamos outra vez. Eventos esclarecidos por profecia, 129, leia comigo. Irmão Brana diz assim, amigos, este é o cumprimento de. Amigos, este é o cumprimento de. Aí ele vai dizer quais escrituras estavam se cumprindo no dia dele. Este é o cumprimento de Malaquias 4. Cumpriu no dia de Brana? Você pela internet, sim ou não? Este é o cumprimento de Malaquias 4. Cumpriu? Amém. São Lucas 17, que é o filho do homem, cumpriu? São João 15, cumpriu? Apocalipse 10. O Breno não está separando aqui. Este é o cumprimento. Malaquias 4, cumpriu no dia de Brana. São Lucas 17, cumpriu no dia de Brana, filho do homem. São João 15, cumpriu. E Apocalipse 10. Este é o cumprimento. Apocalipse 10,
não está separado. Cumpriu no dia de Brana, do 1 ao 7, no monte pôr do sol, quando o anjo forte desceu numa nuvem, e o 7º anjo, o profeta de Deus, estava lá na terra no tempo da sua vinda. Mas não parou ali, cumpriu quando Brana, como João, pega o livrinho da mão deste anjo lá no quartinho, na sua terceira puxada. E como João, noiva, ele é revelado, porque Brana não sabia nada dos selos. Brana pregava o que os outros pregavam dos selos, mas ele foi revelado no quartinho, e Deus revelou para o irmão Brana cada selo, e foi contrário a tudo que ele pensava antes. E quando Brana chega no púlpito do tabernáculo Brana está agora reprofetizando os selos, profetizando outra vez os selos. Mas para ele profetizar os selos outra vez, tem que ter alguém pregado antes dele os selos. Para ele profetizar os selos da segunda vez, tem que ter alguém profetizado antes dele. E quem foi que profetizou antes do irmão Brana os selos? Porque os selos é uma profecia, e cada selo vem cumprindo durante 7 eras. Faltava o último selo cumprir, porque os 6 selos cumpriram para trás. E o 7º selo, quando cumpre, ele é Apocalipse 10, diz o irmão Brana. Apocalipse 10 é o 7º selo, cumprindo no dia do irmão Brana, e o 7º selo o traz de volta à terra. E aí, quando Brana profetiza outra vez os selos, alguém antes dele tinha profetizado primeiro. E quem foi que profetizou primeiro antes do irmão Brana os selos? Aí você vai em Apocalipse capítulo 5, você encontra lá aquele João na ilha de Patmos profetizando os 7 selos. Aquele João de Patmos profetizou o primeiro selo. Aquele João de Patmos profetizou o 2º selo. João de Patmos profetizou o 3º selo. João de Patmos profetizou o 4º selo. O João de Patmos profetizou o 5º selo. João de Patmos profetizou o 6º selo. O João de Patmos profetizou o 7º selo. Aí você diz assim: mas quando ele profetizou os 7 selos, ele não sabia nada de trovões. Porque selo é uma coisa, trovão é outra. Irmão Brana disse, na mensagem à festa das trombetas, parágrafo 312, preste bem atenção. Preste bem atenção nisso que Brana vai falar aqui. Porque veja, 312, a festa das trombetas. Precisamos concluir. Veja bem, irmão, isto é comparando a Escritura. Ezequiel capítulo 3, um profeta come o livro e é doce, ele profetiza. No Novo Testamento teria também que ser um profeta para comer o livrinho e profetizar. Deus não trata com grupos. Deus sempre tratou com profetas. Ele não ia mudar o seu plano. Nós tivemos depois de Brana pastores, evangelistas e mestres
Temos que voltar e olhar lá para trás o que aconteceu no tempo de Brana, o que ele pregou e profetizou, tomar aquilo, trazer ao povo. Podemos ler? Preste atenção, meu irmão. 312. Nós vemos as coisas que ele nos profetizou aqui através de seu profeta João na ilha de Patmos. Vemos isto cumprido. Nós vemos as coisas que ele nos profetizou aqui através do seu profeta João na ilha de Patmos. João profetizou na ilha de Patmos. Nós vemos isto cumprido ao pé da letra. João profetizou lá, e nós vemos aqui ao pé da letra cumprido. Cada selo cumprido, e o 7º selo cumprido. Aí quando Brana aparece, ele vai profetizar outra vez o que João já profetizou em Patmos. João profetizou em Patmos, e Brana profetiza aqui. Ele come livrinho, ele come a palavra, ele se torna um com a palavra, ele profetiza aquilo e traz aquilo a cumprimento, e o povo não percebe que era Jesus em sua noiva. Aleluia, glória a Deus. Quero tomar uma última parte aqui no desvelar de Deus, na mensagem desvelar de Deus. Glória a Deus, aleluia. O desvelar de Deus, a Brana vai falar aqui sobre isto que João que João sabia, sim. João sabia o que era. João sabia o que era. Glória a Deus. João sabia o que era os 7 trovões, mas ele foi proibido de falar. Deixa eu tomar aqui. Aleluia, glória a Deus. Você está entendendo, meus irmãos? Espero que sim. Aleluia, glória a Deus. Os trovões. Vamos tomar aqui a mensagem de revelar de Deus? Aleluia. Espero que os irmãos tenham entendido essa parte, né? Comparando as Escrituras, certo? Para ver onde ela tem se manifestado, tem vindo, né? E tem trazido Deus o cumprimento desta manifestação, né? Glória a Deus. Não estou achando o parágrafo para ler aos irmãos, onde o irmão Brana fala de João, que João sabia
É exatamente o que era, mas foi proibido. Foi proibido. Glória a Deus. Muito bem, vamos deixar então, não estou achando o parágrafo para ler aos irmãos, então vamos deixar isto para uma outra oportunidade, certo? Para lermos numa outra ocasião. Mas nós sabemos, como Brena disse, João sabia o que eram os trovões, mas foi proibido. Show? Deixa eu ler aqui o parágrafo. Muito bem. É o quarto selo. Tem um no desvelar de Deus, mas esse quarto selo já serve também. O quarto selo 47, Quarto selo 47. Diz assim, parágrafo. Leia comigo, lembrando assim. Então os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, estranhas vozes, e João ia escrever, mas João sabia o que era isto. João sabia o que era isto, o que? Os trovões. Aquele João de Pátimos que escreveu, profetizou os selos a primeira vez de forma simbólica. Vou repetir. João de Pátimos profetizou os selos a primeira vez de forma simbólica, misteriosa. Mas quando aquele João de Pátimos ouviu em Apocalipse 10 a primeira vez que Deus falou com ele, ele entendeu e soube o que eram os trovões. E esses trovões que ele ouviu são exatamente as revelações daqueles símbolos de selos, profetizados de forma simbólica. João sabia e João entendeu o que era cada selo, símbolo, profetizado por ele. Quando João ouviu os trovões e teve a revelação, João de Pátimos, o que era cada selo que ele profetizou de forma simbólica, João ia escrever e explicar o que era o primeiro selo, o segundo, o terceiro, o quarto, revelar. Que ele lá soube, ele ouviu os trovões e ele sabia, entendeu. É isso que a Bíblia diz. Sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Se João escrevesse o que ele ouviu dos trovões, ele ia escrever a revelação de cada selo, o que era o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto, sexto, sétimo. Porque os trovões nada mais é do que a revelação dos selos. Por isso é 7 selos, 7 trovões. Aí quando João ia escrever o que é o primeiro, o que é o segundo, o que é o terceiro, o quarto, o que é o quinto, o que é o sexto, o que é o sétimo, Deus disse: não, João, tu já sabe o que é os trovões. Profetizado os selos da primeira vez, tu sabe, não escreva não. Porque quando o 7º anjo vier, quando o 7º anjo vier, no dia da volta do 7º anjo, se cumprirá o segredo de Deus. E o que é o segredo de Deus? É o dia e a hora que ninguém sabe, é o segredo. Dia e a hora que ninguém sabe, é a vinda de Jesus. Mas só cumpre a vinda? Não. Ele vai comer livrinho. E ele vai profetizar outra vez os selos que tu profetizou, João, a primeira vez. Só que desta vez ele vai poder falar dos trovões que tu ouviu, foi proibido de escrever. Quando ele aparecer aqui no final, ele vai falar os trovões falaram. E vai profetizar outra vez. Ele vai comer o livrinho. Quem? O profeta do Novo Testamento. Então os 7 trovões fizeram soar suas vozes. E João ia escrever, mas João sabia o que era, mas ele não escreveu porque foi proibido de escrever. Isso é absolutamente, inteiramente um mistério.
Obrigado, Pai. Não podemos prosseguir mais, mas que o Senhor possa abrir o coração de cada irmão, cada irmã, que eles possam compreender essas verdades, Pai. Nós precisamos tomar o que João profetizou a primeira vez e que irmão Brana profetizou a segunda vez. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Desde o princípio tem sido a luz no tempo Meus irmãos, eu estava confundindo a mensagem de revelar de Deus com perguntas e respostas número 4. Mas esse quarto selo foi suficiente, mas vou ler mais um, certo? Vou ler mais um aqui. Perguntas e respostas número 4, parágrafo 78. Eu tenho que terminar essa parte, concluir, né? Podemos ler? Preste atenção. Pergunta e resposta número 4, parágrafo 78. Glória a Deus. Olha, irmão, assim, não, nos sete selos foram revelados. Nos sete selos foram revelados. Disso se tratava os trovões. Disso o quê? Dos selos, não é isso? Aqui, ó. O que está aqui, ó? A revelação dos sete selos. Brana pegou uma semana inteira sobre os sete selos. Aqui, ó. 7 selos. Quem pregou os 7 selos antes de Brana? João de Pátimos. Brana vem profetizar outra vez que 7 selos. Só que desta feita, com a revelação dos trovões, que é a explicação daqueles selos em símbolos que João foi proibido de escrever lá em Pátimos. Aí Brana diz aqui, ó: disso se tratava os trovões. Eles haveriam de revelar os 7 trovões que emitiram suas vozes, e ninguém podia entender o que eram. Aí eu quero grifar aqui, ó: João sabia o que eram. Aquele João de Pátimos sabia o que eram os trovões. E só foi proibido de escrever. Que se ele escrever isso aqui, ó. Ele escreveu isso daqui. Aquele João de Pátimos, quando ouviu os trovões, ele escreveu. Se ele escreveu o que está aqui. O que Brana pegou durante uma semana, João escrever lá. Foi proibido de escrever isso daqui, ó. A revelação. Mas ele sabia lá. Porém, ele foi proibido de escrever. Ele disse: porém, o 7º anjo, nos dias do seu toque, os 7 mistérios dos 7 trovões serão revelados, e o 7º anjo é um mensageiro à 7ª era da igreja. Crê você que algumas vezes a noivinha que vive se congregará em algum lugar? É uma outra pergunta, né? Então veja, meus irmãos, isto é bom. William Brana, o profeta do Novo Testamento, que comeu o livrinho e profetizou outra vez. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Desde o princípio tem sido a luz no tempo das eras, a mesma luz que hoje me desperta em plena escuridão.
Amém. Deus abençoe, meus amados irmãos. Muito obrigado.